e vamos falar de algo que eu tenho certeza que você tem muita curiosidade, que é o júri popular. Oi, homem de Deus, caiu o bicho aí. Testa aí, vê se está tudo certo aqui o microfone do doutor, está tudo tranquilo? Seja bem-vindo, doutor Carlos Roston, promotor de justiça, promotor público, mais uma vez ao Jornal Meio Norte. Boa noite, eu que agradeço aqui a oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com você. Muito bem, olha, o Carlos Rocha esteve aqui comigo outro dia, falando aqui de algumas atrocidades da cidade de Imperatriz, de alguns julgamentos. E hoje o tema que eu vou discutir com ele aqui é júri popular. Porque nós temos aí vários casos em andamento, nós temos, inclusive hoje, teve uma audiência, né, de instrução de julgamento sobre de um latrocínio. Nós vamos saber com ele o que é latrocínio, nós vamos ver com ele como é que está o caso daquele, eu digo duplo homicídio, ele fala triplo homicídio, feminicídio, que foi das moças lá do salão de beleza, que o camarada matou a ex-companheira, uma funcionária e uma cliente, e baleou uma cliente. Ele disse que essa terceira tentativa também entra como uma terceira vítima, vamos ver tudo isso com ele agora. E o júri popular, por que que um ser humano, por que que um professor, por que que um caminhoneiro, por que que uma doméstica, por que que um carpinteiro que não entende nada de sistema judiciário, de justiça, às vezes fica com a responsabilidade de ter o futuro de alguém em suas mãos. Doutor, ninguém entende isso. Para começar, nós vamos falar desses casos, só para que as pessoas de casa nos entendam. Me explica como se eu tivesse 6 anos de idade, representando esse povão de meu Deus que está em casa. Por que que uma pessoa comum, sem nenhuma ligação com o mundo jurídico, é escolhido para um júri popular para definir o futuro de outra pessoa? Muito bem, só um esclarecimento inicial, a minha promotoria não é mais a do júri, mas tratando-se de júri, vamos lá. A Constituição da República, a nossa Constituição, ela determina que nos crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando o sujeito tem a intenção de tirar a vida, ou ele assume o risco de produzir esse resultado de morte, quem julga é o júri. Há essa discussão, muitos criticam o tribunal do júri, porque pessoas do povo vão julgar, como você disse. Entendimento jurídico. Muito bem, há essa discussão, aqueles que criticam exatamente sobre esse argumento, de que seriam jurados leigos, mas a característica do júri é exatamente essa. E, na minha avaliação, o fato dessa pessoa ser uma pessoa simples, uma pessoa do povo, não retira a capacidade dela de emitir um julgamento, e um julgamento justo a respeito desses crimes. Eu, quando atuo no júri, eu costumo trabalhar com 2 conceitos, verdade e mentira. Eu apresento para os jurados aquilo que eu considero verdade e, na maioria dos casos, eu entendo que eles compreendem perfeitamente. E até se a gente analisar, é tão perfeito esse entendimento, porque às vezes uma pessoa despida de tanto entendimento, uma pessoa do povo, uma pessoa que tem uma vida real, uma pessoa que tem uma vida simples, para analisar um conceito desse, eu acho que ele vai ter muito entendimento para saber se a pessoa está mentindo ou falando verdade, e saber dar o seu voto lá na hora de condenar ou inocentar. Realmente, se a gente analisar bem, pelo outro lado da questão, realmente é uma ação muito inteligente, né, que a justiça colocou assim. Doutor, nós temos aquele caso famoso aqui de Imperatriz, do camarada que tirou a vida da ex-companheira, de uma funcionária e ainda baleou, né, uma cliente. Eu digo sempre que é um duplo feminicídio. Você sempre me corrige e diz que é um triplo feminicídio, porque aquela terceira vítima entra também como se fosse o terceiro feminicídio desse caso de Imperatriz. Muito bem. Então, esse caso não está sob a minha promotoria, mas eu ofereci a denúncia, eu assinei a denúncia e participei da instrução, da audiência de instrução, então conheço bem, pedi licença à colega para poder falar sobre ele. Na verdade, não é um erro, então não vou te corrigir se você disser que foi um duplo feminicídio, um duplo homicídio. Essa terminologia aí ela é variada. Na verdade, nós temos 2 homicídios consumados e 1 tentado. Agora, para efeito de entendimento, nós podemos falar... as 3. Exatamente. Ele buscou matar as 3. E aí, nós imputamos a ele a qualificadora do feminicídio em relação às 3, portanto, nós falamos em 3 feminicídios. Ah, mas 1 foi tentado. Mas o fato do crime ser tentado não desqualifica o crime. O crime é o mesmo. Você tem um homicídio tentado e um homicídio consumado. Ele não deixa de ser homicídio porque foi tentado, não. A diferença é simplesmente em relação à pena. Nos crimes tentados, a pena é diminuída, é a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Mas eu não vou te corrigir, porque você não está errado e entendo eu que eu também não estou. Tá certo. Complicado demais. Doutor, esse caso, desse duplo ou triplo feminicídio, esse caso é um caso de júri popular?
Exatamente. Então, foi um crime contra a vida, não é? Ele tirou a vida de 2 mulheres e, por muito pouco, não tirou dessa terceira. Então, nesses casos, determina a Constituição que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, não é? É claro que o caso ainda não se encerrou, eu posso, inclusive, atualizar. Caso? Pois bem, nós já fizemos a audiência de instrução, ele está praticamente encerrado na sua primeira fase. É preciso explicar, o júri ele tem 2 fases, uma perante o juiz togado, o juiz concursado, e, quando autorizado, esse julgamento vai para o Tribunal Popular, o Tribunal do Povo. Então, nós estamos ainda na primeira fase, mas no momento derradeiro, em que algumas diligências foram solicitadas e logo em seguida a Justiça deve abrir vista ao Ministério Público e à defesa para suas alegações finais, para que ela possa decidir se autoriza ou não que esse caso seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular. Muito bem, muito bem. Então, um outro caso que repercutiu muito, chocou a cidade de Imperatriz, um jovem recém-formado com a vida toda pela frente, o jovem Bruno Calas, né, que foi morto com um tiro dentro de uma casa de shows aqui em Imperatriz, banalmente, onde um policial militar paisano, no momento de lazer, que até hoje ninguém entende como aquela barbaridade foi acontecer com aquele jovem. Como que está esse caso hoje? Também é um outro caso cabível a júri popular? Nesse caso aí... Ou por ele ser uma autoridade, agrava, desagrava, como que é por ele ser um policial militar? Nesse caso aí, eu não tenho como me manifestar, porque este está sob a 7ª Promotoria de Justiça, existe um colega que está cuidando do caso, então eu não tenho conhecimento dos autos, e aí é complicado você falar sem esse conhecimento aprofundado. Tá certo. Hoje mesmo, Imperatriz teve uma audiência, né, de um latrocínio. Explica pra gente o que qualifica um latrocínio, que muita gente em casa, a gente pensa que todo mundo sabe de tudo, né? A gente às vezes tem um pouco de conhecimento de uma determinada área e tem um entendimento, acha que todo mundo em casa tem aquele mesmo conhecimento que a gente. O que é um latrocínio, que se tanto ouve falar no mundo jurídico? Então vamos explicar aqui para que o povo de casa entenda. Como se nós tivéssemos 6 anos de idade. Exato. Vamos explicar aqui, para começar, Ronaldo, em relação ao furto. O que é o furto? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Você tomar um bem de alguém, certo? Quando, para tomar um bem, para subtrair um bem, o agente... na rua, te apontou, exatamente. Te peço esse celular, esse relógio. Muito bem. Na verdade, se você utilizar uma arma, aí entra um outro fator, que é a grave ameaça. É exatamente aí que eu queria chegar. Mas como tomar alguma coisa de alguém sem uma arma? Né? Exato. Você pode, simplesmente, você deixou seu celular aí, vamos dizer, alguém chega e leva esse seu celular sem utilizar violência ou grave ameaça. Isso é, tecnicamente, furto. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, certo? Se para essa subtração o agente utilizar de violência ou grave ameaça, como você citou, ele apontou uma arma, aí ele utilizou de grave ameaça. Então, esse crime ele deixa de ser o furto e ele passa a ser o crime de roubo. Então, normalmente as pessoas falam como se fossem sinônimos. Furto e roubo, não tem problema nenhum. Mas, tecnicamente, há uma diferença. Pois bem, o que é o latrocínio? É o roubo normalmente seguido de morte. É aquele que, para praticar essa subtração, ele mata ou tenta matar. No caso de hoje, da audiência de hoje, da audiência de instrução e julgamento, a vítima, felizmente, não sobreveio. Na cidade, na Estrada do Arroz aqui, os coautores entraram e um dos agentes deu um tiro que pegou na face da vítima, do dono da casa. Felizmente, nesse caso, a vítima não faleceu. Então, nós temos, em tese, o crime de latrocínio, que é o roubo, não é? Mas a morte, nesse caso, não sobreveio. Por isso é que nós falamos... Mas a intenção era matar. Exatamente, a intenção era matar, deu um tiro no rosto. Mesmo assim, a esposa da vítima, que recebeu o tiro, ela afirma que o agente, ao disparar, disse, eu vou te matar. Não é? Então, ele deixou clara a intenção dele de matar. Não matou por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, nós temos aí o crime de latrocínio, tentado, que é, na verdade, o roubo que, em tese, poderia ser seguido de morte. Isto é latrocínio. Nesse caso, aí, se me permite, já que nós estamos falando de júri, esse caso, curiosamente, não é de competência do tribunal do júri, já que nós estamos falando disso. Por quê? Porque existe entendimento dos tribunais de que ele se trata de um crime contra o patrimônio. Então, por isto, ele não é submetido ao tribunal do júri. Aquela suposta
ceifação da vida, aquela tentativa de ceifar aquela vida é uma, como se diz, é um ato colateral, efeito colateral da ação de tentar levar aquele objeto. Exatamente. E não necessariamente, mesmo que essa morte se dê por culpa, ou seja, por acidente, vamos dizer que ele disparasse a arma de fogo sem querer. Então não seria tecnicamente um crime doloso, quando o agente tem a intenção, mas mesmo assim seria latrocínio, curiosamente. Então, esse é o entendimento de que prevalece o crime contra o patrimônio. Portanto, por isso é que, nestes casos, ele não é submetido ao Tribunal Popular. Eu sei que não faz parte do protocolo da entrevista, mas é muito bom estar com um membro aqui da Justiça aqui conosco. A Imperatriz ficou revoltadíssima nos últimos dias, né, sobre aquele caso famoso aqui do arrombador, que estava a maior expectativa do mundo da polícia botar as mãos no arrombador. Arrombou mais de 10 lojas na cidade de Imperatriz. Quando foi preso, infelizmente, não estava, como eu sempre digo aqui, com a boca na botija. Não estava no ato flagrante, né? Então, foi posto em liberdade. Isso criou aqui uma comoção, dizendo que não entende por que ele assumiu, que ele estava com ferramentas, se preparando para, supostamente, cometer um outro arrombamento em alguma outra loja da cidade de Imperatriz. Entendi. Mas mesmo assim foi posto em liberdade. As pessoas não entendem que a lei diz que, se não for pego em flagrante, tem que responder em liberdade. E se ele vai ou não, nesse período de responder esse processo, cometer outros crimes ou não, é um problema dele. E as pessoas não entendem isso. É difícil demais para o leigo. As pessoas estão em casa, o comerciante tem sua loja arrombada, tem um prejuízo aí de 10, 15, 20 mil reais. E vê o camarada que ele foi lá na delegacia, identificou, e horas depois cruzar com ele na rua, porque ele foi obrigado, as autoridades foram obrigadas, porque tem que seguir a lei, botar aquele indivíduo na rua. Isso é complicado demais para a população entender, né? De um modo em geral, eu sei que não é sua área aqui, mas é sempre bom ouvir uma opinião de um especialista. Claro, né? É sempre complicado a gente falar de um caso como esse, porque o caso não está sob a minha análise, né? De toda forma, a gente entende muitas vezes a indignação das pessoas. Agora, nós temos que obedecer. Muitas vezes as pessoas, como você disse, não entendem que nós temos que obedecer à Constituição e às leis. E o caso se aplica às saidinhas dos detentos. Agora mesmo nós noticiamos, e eu fiz uma aposta aqui no jornal, eu estou esperando o resultado que hoje se encerra o prazo, dos 745 presos que foram postos em liberdade para passar o Dia das Mães em casa, que se encerra hoje, às 18 horas, o prazo para eles se entregarem e de volta ao sistema penitenciário, né, o Chilindró. Eu até brinquei e fiz aqui uma aposta que eu quero ver quantos desses 745 presos vão retornar para o Chilindró. E as pessoas não entendem porque que essas pessoas, algumas, talvez não seja o caso desse específico, que matou o próprio pai e a mãe, são órfãos de carteirinha, porque eles assim o quiseram, né? Também são acometidos desse benefício para passar o Dia das Mães, em casa, fazer a dita saidinha, e a população também não entende, às vezes culpa o governador, culpa o prefeito, culpa quem não tem nada a ver com a coisa, e nem a própria justiça tem culpa, porque se tiver que mexer em algo, é na legislação, né? É na lei, não é isso? Exatamente. Tem um ditado, tem um brocado que diz o seguinte: sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é lei. E o inverso também é verdadeiro. Se a lei é leve ou não, cabe aos parlamentares, se for o caso, e modificar a lei. Não é interessante você eventualmente ficar discutindo se existe uma lei, ela é considerada constitucional, então não adianta ficar com esse tipo de discussão. Se a lei é leve, que se mude a lei. E mesmo o contrário, para abrandar ou para apertar. Obrigado, doutor Carlos Rocha, promotor de justiça, é sempre bom ter aqui um membro da Liga da Justiça, né? Essa semana aí foi aberta aí 2 salas da Justiça, né? Uma em Governador de Toronto e Davinópolis, com a proposta de aproximar a população da justiça, né, do projeto Justiça para Todos. Eu sempre digo, né, o doutor não é o Batman não, né, mas é um integrante aí da Liga da Justiça, tá certo?